Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast Fala Marapé. Como vocês já sabem, o nosso propósito é conhecer mais a história dos nossos irmãos da fé, né, que a gente vê nos cultos, mas a gente não conhece muitas histórias dele. E hoje eu não estou sozinho aqui. Hoje quem vai estar acompanhando comigo a entrevista é a nossa irmã cantora, Isa. Se apresenta, Isa. E aí, gente, eu sou a Izzy, ou Isa para muitos aí da igreja. Estou muito feliz de estar aqui podendo entrevistar aqui no Fala Marapé, né? Poder ter essa oportunidade. Muito obrigada mesmo por me chamarem. Eu estou muito feliz de poder participar. Benção de você estar com a gente. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, uma convidada que todo mundo conhece, todo mundo vê, e todo mundo meio curioso para saber a história dela. A gente, no Culto Jovem, ela já contou um pouquinho, mas hoje ela vai ter a oportunidade de se aprofundar mais na história dela. E hoje a gente está com a Tia Rô. Bem-vinda, Tia Rô. Obrigada por Fala, Marapé! Tia Rô, e aí, tudo bom, gente? Muito obrigado por aceitar esse convite. E o tema do nosso podcast se chama Quem é Você? Então, Rosângela, se apresenta. Quem é você? Quantos anos você tem? O que você faz? Fique à vontade. Gente, antes de mais nada, obrigada. É um privilégio estar participando dessa iniciativa tão bacana, num tempo de tanta turbulência que a gente está vivendo, né? E Fala Marapé. Para mim é uma honra falar como irmã, como membro da Igreja Batista do Marapé. E aí você falou, quem sou eu? Você sabe, rapaz, você me fez lembrar de um filme. Eita. Acho que é com um dos atores que eu gosto muito, Denzel Washington. Sim. E eu acho que o nome do filme, eu não tenho certeza agora, acho que é O Voo. E ele tinha um filho que no final do filme o filho pergunta para ele, quem é você? Essa é a pergunta boa, né? Essa é uma pergunta. A minha identidade, que todo mundo me conhece, é como Rosângela, né? Eu sou Rosângela, Tia Rô. Quando eu era criança, menina, eu era Janja, porque não conseguiam falar o meu nome, então me chamavam de Janja. Eu estou hoje com 57 anos de idade. Tá nova. Não parece. Ô, gente, não parece, fala a verdade, vai. Não parece que eu tenho 57 anos. Quando eu falo, ninguém acredita. Menos, não é? Você não me dava aí uns 25, Izzy? Claro, tia. Então, gente, olha aí que maravilha. 57 anos. Bastante história para contar para a gente hoje. Bastante história, partes boas, partes tristes, como é toda a história de todo mundo, né? Realmente. E falando em história, ela tem um início. A gente queria saber mais um pouco da sua infância. Você contou um pouco da sua infância na igreja, lá no dia do culto jovem, que o tema foi inspiração, mas a gente queria saber mais profundo como é que foi a sua infância. Explique para a gente, por favor. Olha, minha infância é algo assim. Eu nasci no Paraná, né? Eu sou paranaense. Algumas pessoas acham que é por causa da minha cor da pele e tal, nariz chato, o pessoal acha que eu sou baiana, né? Oxe, menino, eu gostaria mesmo de ser, não sabe? Que eu gosto desse sotaque. Mas eu sou da terra do leite quente, gente. Né? Eita! Estou lisonjeada, viu, tia, por a senhora ter amado no meu sotaque. Não é? Eu amo esse sotaque, eu amo, gosto de falar, assim, eu tenho uma amiga que é da Fundação Abrinq, e eu amo falar com ela por causa do sotaque dela. Então, eu nasci no Paraná, nasci em casa, nasci numa fazenda. É gostoso. E uma família muito simples, né? Meu pai era criador de porcos, pelo menos é o que eu me lembro, assim, bem um pouquinho que eu me lembro. E ele mexia trabalhava com gado, com criação de porcos, de animais assim, né? Sim, sim. E eu então nasci lá em 1962, já estou indo para os 58 então, né, gente? Essa conta minha, eu fugi da aula de matemática. O pessoal em casa vai saber fazer. O pessoal faz a conta direitinho. Mas aí, o que eu me lembro dessa época
É muito vago, porque eu sou a filha do meio, né? Então eu tenho a minha irmã que já é falecida, é mais velha. Eu me lembro de algumas coisas porque ela me puxava muito, às vezes, pela memória. Isso depois vocês vão saber quando que eu soube disso. E me lembro de uma casinha muito simples, me lembro muito de couro de vaca pendurado em umas paredes, assim, sabe? A pele, aquela couro de vaca, que o pessoal faz tapete, né, com aquilo. Eu não sei se aquilo ficava secando ou o que que é. E tomei muito leite de vaca tirado na hora, né? Melhor que tem. Quentinho, sem ferver, direto da vaquinha lá na canequinha de ágata e tal. Isso no Paraná, acho que toda a família do meu pai morava por ali. Me lembro muito vagamente dessa época. Sim. Mas foi aí quando eu tinha mais ou menos aí uns meus 3 para 4 anos, então eu não tinha nem desenvolvido muito essa questão de memória familiar, né? Sim, Eu sei que isso. Eu sei que minha mãe ela foi embora por causa de um outro homem, acho que se apaixonou, sei lá. Caramba. E largou meu pai com os 3 filhos. Então, essa minha infância, assim, de pequenininha, como tudo começou, né? E aí eu sei que meu pai, com 3 filhos ali, eu não faço ideia de como ele deve ter ficado, mas deve ter sido um desespero, porque ele trabalhava o dia inteiro. E eu sei que ele deixou a gente com uma tia, uma irmã dele. E essa irmã, acho que acabou colocando cada um num colégio interno. Nós fomos separados, eu dos meus irmãos. Tudo na mesma cidade? Não, foi cada um para um canto, não sabia de nada. Criança é assim, né? Para onde você leva, a criança vai, né? Então, e eu me lembro muito quando eu era bem pequenininha mesmo, de um colégio que me levaram, esses colégios internos, né? Que você mora lá. E eu lembro Era católico? Isso eu não sei, mas deveria ser, não sei. E eu me lembro de um dormitório enorme, cheio de berço. E eu me lembro, uma coisa que me marcou, eu não sei como que a gente consegue lembrar isso, mas é que à noite, na hora de dormir, tinha uma criança que batia a cabeça nas grades do berço, assim, a noite inteira. Aquilo me dava um desespero, né? E eu não sei por quê, mas isso ficou gravado na minha mente. Não me lembro onde é, não me lembro o nome do lugar, não me lembro nada, só umas pinceladinhas assim. E a senhora ficou quanto tempo nessa de colégio interno? Rapaz, até os meus quase 18 anos. Caraca. Até uns 15, até uns menos, talvez. 12, 13 anos. 12, 13 anos. Via os seus irmãos? Não tinha contato nenhum. Perdi o contato totalmente com a família. E a gente pulava de um colégio para outro, punham a gente num lugar, depois a gente ia para outro, e o lugar que eu fiquei bastante tempo foi um colégio chamado Colégio Evangélico, na Avenida Evangélica, em São Paulo. E eu me lembro que nesse colégio o meu pai foi me visitar 1 ou 2 vezes com a minha irmã, né? E era muito difícil ele ir. Então, quando ele ia, era uma festa, né? E esse colégio, me parece que era um colégio particular, mas não sei como é que eu fui parar lá. E era um colégio evangélico, né? E foi desse colégio aí que vem muito do meu conhecimento e da minha natureza de busca por Deus, assim, sabe? Porque nesse colégio, eu devo ter ido para lá que eu me lembro, eu ia fazer talvez com 6 ou 7 anos. Sim. Eu fui para esse colégio aí, esse colégio de São Paulo, colégio evangélico. E aos finais de semana, aos domingos, tinham famílias que levavam algumas crianças para suas casas. Eu acho que era, sabe, era como se fosse hoje a gente aqui, a gente está na igreja do Marapé, mas a gente acolhe crianças que são abandonadas de colégio, e fim de semana você passa, um final de semana a criança passa com você. Aí eu lembro que eu ia para a igreja, que eu via a historinha aquele que você via, que colava aquelas figuras no feltro, assim, sim. Sabe? Então sim, eu ia para a EBD, eu cantava hinos ali, a gente aprendia e tal, quando a gente ficava com essas famílias, né? Essa minha sede e busca do Senhor, eu acredito que foi plantado aí já nesse comecinho, desde cedinho.
eu fiquei nesse colégio. Depois desse colégio, não sei por que cargas d'água, eu fui enviada para um colégio interno de católicos em Bauru. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Porque eu vim de um colégio, de uma cultura cristã evangélica, certo? Não, a gente não tinha esse negócio de imagens, você não via nada disso. E eu fui para esse colégio de Bauru, era Educandário Madre Clélia. E eu fui para esse colégio de Bauru, colégio católico, com 9 anos. Isso eu me lembro, eu tinha 9 anos, eu me lembro com clareza. Eu tinha 9 anos quando fui para lá. No primeiro dia que eu cheguei lá no colégio, tentei fugir por um buraco no muro. Eu queria fugir. É verdade, eles estavam reformando lá o muro, tinha um buraco. Eu falei, não vou ficar aqui não. Eu não. Você já pensou se eu tivesse fugido daquele lugar? Meu pai amado. Jesus. E nesse colégio, eu cortei um 12, sofri. Por quê? Porque todo domingo, a gente tinha uma roupa de domingo. E tinha que ir na tal da missa. Tinha uma capela lá dentro mesmo, né? Uhum. Tinha o padre que vinha de fora para fazer a missa. Eu fiz primeira comunhão lá e tudo. Acho que eu tenho até foto aí em algum lugar, uma hora eu acho. E aí, a gente lá era escalado a cada semana, por exemplo, tinha a rouparia, tinha a cozinha, tinha o refeitório, tinha o quintal, tinha os dormitórios, tinha a biblioteca, tinha um monte de lugar. E um grupo de meninas eram separadas por semana para ficar responsável por trabalhar num determinado lugar. E quando eu fui escalada para trabalhar na capela? Não, eu sofri muito. Por quê? Eu morria de medo daquelas imagens que não tiravam os olhos de mim. Eu olhava para o lado que eu ia olhar, eu olhava lá, tinha na capela, tinha uma imagem de Maria de um lado e a imagem de José no outro. E eu tinha horror daquilo. E a gente tinha que limpar os bancos. Eu também queria. Muito medo, né? Atrás tinha a sacristia lá, que era onde o padre lá se trocava, tinha uma foto enorme do Papa. Eu olhava aquela foto do Papa e mandava assim para um lado, aquele olhar dele me acompanhando. Eu falei, o quê? Eu tô fora desse negócio. É porque o templo também tem sempre esse negócio, né? Nos filmes de terror, meio assombração. Isso, exatamente. Para mim eu já estava vivendo filme de terror. Já estava ali. Mas olha, eu vou dizer para você, foi um lugar onde eu aprendi muito, onde eu aprendi a conviver com os meus companheiros, com os meus colegas, onde eu cresci, Porque é difícil, né? Você crescer sem seus pais, tudo, sem ter aquela companhia, né, que você disse lá no culto, de você acordar, ter café da manhã, ter os pais ali te ajudando, te dando aquele apoio, e os teus pais praticamente foram as professoras internas ali. Exatamente. Mas ali foi onde eu aprendi, nesse colégio, no Educandário Madre Clélia, tinha muito essa coisa de você aprender trabalhos manuais, de você, né, fazer, a gente fazia bordado num pano de saco que chamava lá, e a gente bordava, a gente costurava, a gente pintava ali, e você aprendia muito esse tipo de coisa, e eu acho que isso me afeta até hoje, porque eu até hoje gosto de trabalho manual, eu trabalho até isso muito com as crianças na Proviver e tal, porque isso foi incutido em mim, e eu acho que isso é muito bom, né? Sim, realmente. Mas, eu ali nesse colégio, com os 12 anos, que foi a primeira vez que eu trabalhei fora na minha vida, era para trabalhar em casa de família, aí tinha umas famílias que iam nesse colégio para buscar meninas para trabalhar. Se fosse hoje em dia isso era, acho que seria proibido o negócio do que faziam, né, antes. Uhum. E aí eu fui para casa de uns alemães, e ali eu fazia umas coisinhas, outras, e aprendendo, porque eu tinha 12 anos só, e eu me lembro que o meu primeiro cheque lá, do meu salário, eu entreguei todinho, né, na mão da freira lá, nunca soube o que foi feito com aquilo. Né? Nunca mais. E ali naquele colégio, gente, vocês não sabem, eu tinha um medo de uma irmã, acho que era a Terezinha que ela chamava, ela era bem fortuna, e quando algumas meninas aprontavam, era ela que dava surra nas meninas, era surra, viu, gente? Surra, era surra que deixava umas marcas assim na perna, a gente chamava de rabo de tatu.
Eita. E as meninas, quando aprontavam alguma coisa, sei lá, o que era grave na época, lá nem sei o que era grave na época. Sim. Mas as meninas apanhavam ali de rabo de tatu, e aquilo depois era colocado salmoura por cima daquilo que era as feridinhas que fazia na perna, né? Pra poder sacrificar. Ai, que judiação. E era uma judiação. Gente, é uma coisa assim que eu não sei, algumas coisas eu não sei como é que existia antes, né? E graças ao bom Deus, eu sempre fui aquela menina muito medrosa. Então eu falei, eu vou ficar aqui quietinha, Ixi, porque eu não quero. não. Eu não queria saber desse negócio de apanhar de rabo de tatu, não. E presenciei uma vez, quando eu estava trabalhando na parte da cozinha e dispensa, onde ficava guardadas as comidas, porque era lá que as meninas eram levadas para apanhar. Eu estava limpando a dispensa e a irmã falou, eu ia saindo quando ia uma menina lá para levar uma surra, né? Ela falou, não, senhora, você vai ficar aqui para você aprender o que sofre uma pessoa que apronta aqui, não sei o quê, malcriada. Eu falei, meu Deus, eu tive que assistir a minha amiga. Traumatizada, né? E eu tive que assistir. E você fica até quantos anos que você ficou lá? Então, esse colégio eu fiquei até os 15, porque essa família alemã aí, Sim. eles estavam falando que queriam me adotar, né? Uhum. Mas aí com eles eu mudei para a cidade de Paranaguá, né? Eita. Que eles eram do sul também, eram os alemães, eram da cidade de Videira, e a gente mudou para lá, mas eu fiquei com eles até os 15 anos, depois acabei voltando pro colégio. Entendo. Né? E quando foi que você saiu de vez lá? Quando eu saí de vez, eu fui morar com uma outra família, que inclusive depois eu encontrei eles no Facebook, uma família de Bauru, onde eu fiquei até os meus 18 anos, que foi com 18 anos que eu vim para cá, para Santos. Por quê? Uma vez eu estava vindo no ônibus, eu fazia um curso de secretariado bilíngue, e eu estava voltando desse curso, eu já morava com eles, aí eu já não estava mais no colégio, no educandário Madre Clélia. Sim. E alguém no ônibus falou assim, olha, você sabia que a sua irmã está te procurando? E eu não tinha contato com os meus irmãos, com ninguém. Aquilo me deu um gelo, eu fiquei assim emocionada, eu tremia, feito vara verde. Falei, como assim a minha irmã me procurando? Olha, a madre superiora falou para você ir lá no colégio porque a sua irmã está te procurando. E aí eu fui saber, a minha irmã de fato estava me procurando. Aí a gente conseguiu o contato da minha irmã que morava aqui no Jardim Casqueiro. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu achei muito estranho. Casqueiro, Jardim Casqueiro. Eu falei, nossa, Casqueiro, que nome é esse, gente? Mas, enfim, aí a gente entrou em contato, aí eu soube que ela já tinha casado, e eles estavam me procurando, que já tinham encontrado meu irmão e já tinham encontrado meu pai, e eu lá sem saber de nada. Eita, e todos eles aqui em São Paulo? E o meu pai, acho que estava em Jundiaí ou Ribeirão Preto, não lembro agora, e o meu irmão estava no colégio, esqueci, no colégio, como é que chama o colégio? No Guarujá, meu irmão estava no Guarujá, e a minha irmã estava aqui no Casqueiro. Então ela achou mais rápido o meu irmão, porque estava mais perto, né? Sim. E eu sei que eu estava com 18 para 19 anos nessa época, e um belo dia, foram todos eles lá para Bauru, na casa dessa família que eu morava, e perguntaram se eu queria voltar. Eu falei, claro, eu quero voltar, eu quero estar com a minha família, né? E vim para Santos, para morar com a minha irmã. Então, tia Rô, a senhora viveu muita coisa, né? Foi para lá, foi para cá. Já passou por muitas pessoas. Eu queria saber como é que a música entrou na vida da senhora. Em que momento a senhora percebeu que era isso? Que a senhora começou a fazer, né, as suas aulas de canto, a introduzir a música na sua vida mesmo. A música, a arte, teatro, essas coisas, acho que é desde que eu me conheço por gente. Porque desde o colégio, lá na Avenida Angélica, onde eu entrei com 6 anos, eu cantava, eu dançava, quando tinha coisas para apresentar, eu acho que eu devia ser desenvolta, né, quando criança, devia ter facilidade para decorar as coisas, mas hoje em dia também esqueço tudo, né, esquece essa parte. E eu sempre cantei, fazia regia bandinha lá, né, nesse colégio, mas depois que eu vim para cá, para Santos, aí eu conheci o pai do meu filho, e ele tocava. Eu trabalhava num escritório em Cubatão,
trabalhava num escritório em Cubatão, e acho que o dono do escritório, acho que era amigo dele, não sei, não lembro agora, acho que era amigo dele. E aí conheci, ele tocava, e uma vez ele apareceu lá com violão, começou a tocar uma música, eu comecei a cantarolar, e eles tinham um grupo. E eles se apresentavam em clubes e tudo, né? E eles me convidaram, poxa, você canta bem, não sei o quê, não sei o quê. Foi aí onde eu conheci o Silas, né? O pai do Tarciso. E foi aí que a música entrou de vez profissionalmente na minha vida. Porque depois eu entrei para o grupo e a gente começou a trabalhar só com a música, né? Aí fui fazer cursos livres de canto, fui aprimorar a minha habilidade para canto, né? E a minha vida começou aí. Aí depois acabei ficando com o Silas, a gente se gostou e tal, e a gente vivendo junto, a gente foi viver única e exclusivamente da música, e começamos a ganhar um dinheirinho, fomos comprando mais coisas e tal. Aí o Tarcísio nasceu, mas deixa eu falar um pouco de como que é essa questão da minha conversão. Quando eu morava com a minha irmã, que eu encontrei que aí eu já via sempre o meu irmão, Sim. O meu irmão era muito crente naquela época, ele era muito fervoroso, né? Ele estudava a Bíblia, ele frequentava uma igreja que eu não sei qual no Guarujá, era uma igreja batista, mas eu não me lembro qual. E ele sempre foi de línguas, e ele ele era tradutor e intérprete em alguns encontros e coisa e tal. E sempre que a gente estava junto, a gente falava muito da palavra de Deus, né? E aí, num dia desses, a gente estava conversando, acho que eu devia ter meus 20 anos, ele falando muito de, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é esse Jesus que eu quero para minha vida. Mas mesmo assim, como o pai do meu filho depois, ele foi criado na Igreja Batista de Cubatão, mas era totalmente afastado, né? Então a gente nunca não se ligava nessa questão espiritual, entendeu? Entendi. Mas já estava, a semente estava em mim, no meu coração, já desde os meus 6 anos ali. Mas depois, com o nascimento do Tarciso, quando ele era pequenininho, ele mesmo, porque a gente falava muito de Deus para ele em casa. Então ele falava, mas por que a gente não vai para uma igreja? Foi essa pergunta que me levou para a Igreja Batista do Marapé. Você chegou quanto tempo atrás na Igreja Batista do Marapé? Eu cheguei, foi logo depois da morte do meu pai. Eu cheguei em 97. Em 1990, 96 ou 97, gente? Uma coisa assim, por aí. Não me lembro exatamente agora o ano que meu pai faleceu, mas acho que foi 97. Foi quando 97, 98? Por aí. E aí eu cheguei na igreja. E é interessante, porque quando a gente começou a ir para a igreja, o pessoal perguntava assim para mim, de que igreja tu é? É como se eu já fosse uma crente. Você entende? As pessoas me perguntavam muito, de que igreja que você é? De que igreja que você veio e tal. E interessante. E ali é a minha igreja até hoje. E vai ser até o fim. E como é que foi a tua chegada? Você chegou, o pessoal foi te acolhendo? Eu me lembro que eu cheguei... Esse tipo, ponto final de você, eu vou ficar aqui na igreja. Eu cheguei era o pastor Pancotti, que era pastor na igreja, o pastor Sidney, não me lembro se ele era o auxiliar. Eu cheguei num culto de quarta-feira, né? E o primeiro culto que eu fui, e depois eu fui num domingo, e aí no apelo, aí eu já fui lá para frente. Eu fui lá para frente, falei, não, é isso que eu quero, é aqui que eu quero. Deus está me trazendo para cá. E aí fiquei, e foi, né? Uma coisa que você tinha falado, você cantava profissionalmente, né? E tem muitas pessoas que às vezes estão escutando a gente, que às vezes tem uma dificuldade de poder, tipo, largar tudo para Cristo e viver para Ele, que nem você fez, você largou o canto profissional e viveu, tipo, tá vivendo agora para Cristo. Qual o conselho que você deixa para as pessoas que estão escutando a gente? Se vale a pena? Nossa, a pena valem todas elas, né? Porque, assim, até acabei tendo conflito nesse sentido em casa, porque
eu estava na igreja, eu frequentava a igreja assiduamente, mas aos finais de semana eu tinha a minha profissão. E eu me lembro que sempre antes de eu ir trabalhar, eu falava com o Senhor, Senhor, eu vou para o meu trabalho agora, mas eu vou para a tua glória. E vou, mas quero dedicar isso que eu faço ao Senhor. E ficava naquela, largo, não largo, deixo, não deixo, e o que eu vou fazer, o que eu vou seguir, né? E até que um dia eu tomei a decisão, eu falei, não é isso, não é isso isso não é para mim mais. Não foi eu que adquiri essa voz, esse dom, e essa facilidade, isso quem me deu foi o Senhor, e eu quero devolver isso para Ele, Amém. em louvor, né? Então eu deixei de cantar, e aí eu falei, gente, eu preciso ganhar um dinheiro, o que eu posso fazer agora, já, assim, para eu ganhar um dinheirinho? Não precisava, você tem a sua vida, né, para tocar, né? Verdade. Aí eu falei, o que é mais fácil de eu conseguir rapidamente aqui é fazer faxina. Aí eu fui fazer faxina. Fui fazer faxina por um tempo, até mesmo porque, pelo fato de eu ter deixado a música, as coisas em casa começaram a complicar para mim. Não, você não tem isso, você não trabalha, você não quis deixar, agora não tem isso. Aí eu não vou, assim, contar tantos pormenores, porque às vezes é um pouco pesado demais, né? Mas teve um preço, mas eu preferi pagar o preço e servir ao Senhor. Amém. E tia Roxa, deixa eu te falar. A senhora já trabalhou em escritório, depois Sim, como cantora profissional, foi fazer sim, faxina, e sim. hoje em dia a senhora trabalha na Proviver. Como é que a senhora conseguiu mudar tanto assim de Pois é. cantora profissional para coordenadora, né? Ou é diretora da Proviver? Sou coordenadora pedagógica. Olha só, na época que eu estava fazendo faxina, precisou de secretária na igreja. Na época, quem era secretário da igreja era o Guilherme Raimundo, o filho da Cida, né? Não sei se o Douglas lembra, se é da época, não, acho que não é da época dele, mas Não, algumas pessoas eu que não ouvem cheguei, talvez era você. vão lembrar. E aí, um belo dia, eu saía do meu trabalho, passava na igreja, a gente era muito amigo e tal, sempre conversava com ele, falei, Rô, eu tô saindo da igreja, eu indiquei você. Eu falei, quê? Como assim indicou para eu ficar aqui e tal? Aí, eu sei que eu fiz uma entrevista com o pastor Sidney, eu tinha feito secretariado, olha como que são as coisas, gente. Vocês lembram que eu falei lá atrás que eu tinha feito secretariado bilíngue? Sim. E nesse secretariado eu fazia inglês e alemão, né? Olha, que Né? legal. E aí, eu sei que eu fiz a entrevista e tal, não sei o quê, passou e tal. E aí eu passei a trabalhar na igreja em 2006. Eu me tornei secretária da igreja. Depois apareceu uma oportunidade de eu trabalhar à noite no Seminário Teológico Batista, né, do Sim. Litoral. Aí eu fui ser bibliotecária lá, trabalhei na biblioteca lá. Então eu trabalhava, saía da secretaria da igreja, aí eu deixei de fazer as faxinas, né, gente, porque daí não dava mais. O dia todo na igreja não dava. Isso. Aí, e à noite eu ia pro seminário teológico, onde eu aprendi muito com o pastor Átila, pessoa maravilhosa, tenho um carinho imenso por ele. Na igreja, aprendendo muito com o pastor Sidney, bastante conversa e tudo, né? Imagino. E nesse Você ínterim... teve que... Eu lembro de uma vez que você deu um testemunho que você teve que estudar, né? Que acho que parou os estudos. Sim, tinha parado o estudo. Por que parou o estudo? Porque o pai do meu filho falava, não, você não vai... Ele não me deixava estudar, ele não me deixava tirar, por exemplo, carta de motorista, ele proibia tudo, né? Não podia nada, não podia nada. E apanhava ainda, tem mais essa, ainda apanhava. Ixi. Mas, enfim, eu fui fazer pedagogia. Aí eu falei, bom, enquanto eu vou trabalhando aqui, eu vou fazer pedagogia. Conforme eu fui estudando pedagogia, eu fui vendo que aquilo tinha muito a ver comigo. Essa questão de transformação de vida, de você ensinar, de você, sabe, foi me
me abrindo, assim, Uns leques, né? uns leques, assim, uma coisa que eu não tinha pensado antes, né? Sim. E aí, um belo dia, o pastor Sidney e a irmã Ilma, o esposo a esposa do pastor Joel, mãe do Mateus. Aí uma falou assim, Rosângela, lá na Proviver estão precisando de monitora. Você está estudando, né? É verdade, poxa, eu vou ver como é que é isso. E aí eu me lembro que eu fui para lá, e aí eu saí da igreja, da secretaria da igreja, porque eu ia trabalhar meio período na Proviver, e no final da tarde eu ia para o seminário. Fiquei 4 anos na igreja como secretária. Então, nesse tempo, eu fui estudando, fui me preparando, né? Então, eu graduei em pedagogia, depois fiz o mestrado não fiz, eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia, e fui trabalhando ali na Proviver, e depois me chamaram para eu dar aula. Falaram, Rosângela, a gente quer você aqui, a gente não quer você só meio período, a gente quer você o dia todo. Aí eu saí do seminário, né? Aí eu falei, não, aí eu via aquelas crianças carentes, e parece que eu me via ali. E parece que é como se Deus estivesse confirmando para mim, olha, é isso aqui que eu quero que você faça. Parece que tudo que você passou era uma Tudo que eu experiência, passei um treinamento. exato, foi um treinamento, e assim, gente, é a misericórdia de Deus, é a condução de Deus, e às vezes você até reluta, né? Você não tá nem aí com procurar Deus, de estar com os irmãos frequentando uma igreja, estudando uma palavra e tal, mas quando você resolve obedecer, fazer aquilo que é o plano do Senhor na sua vida, as coisas tomam outro rumo, outra direção, né? Que é a direção certa, no caso, né? Sim, E aí, eu entrei na Proviver 2009. E como é que foi a primeira vez que você viu umas crianças que vêm de outro ensinamento, de família, e você está ali tentando falar de Cristo? Qual foi a estratégia que você usou para pegar essa atenção deles? Tudo? Eu me lembro que na época, o presidente da Proviver era o pastor Faustino, lá da primeira Igreja Batista de Santos, né? Na entrevista, ele até falou para mim que, assim, a gente não podia falar abertamente da Bíblia, porque a gente é conveniado, tem essa questão da prefeitura e tal, né? E você vai pedindo estratégia. Então, sempre numa roda de conversa, ou antes das crianças comerem, você falar para elas agradecerem a Deus, porque aquilo, alguém trabalhou, alguém deu um duro, né, para que aquele alimento chegasse ali. E a Proviver também, ela tem esses valores cristãos mesmo, né? Então, não foi difícil. Mas quando eu vi a dificuldade das crianças, a carência delas, eu me vi muito nelas, né? E falei assim, puxa, eu quero ser usada por Deus aqui para ajudar essas crianças. Então, a gente tem sempre a oportunidade de falar do amor de Deus com a nossa própria atitude, né? A forma que você trata a criança, a forma que você acolhe ela. Então, você não fala de Deus diretamente assim com a Bíblia na mão, você fala de Deus através da sua forma de tratar a criança, entendeu? Então, é por isso que eu acho que assim, acho não, né? Hoje eu não acho mais, eu tenho certeza que Deus me colocou para isso. Então, isso para mim não é o meu trabalho, onde eu tenho meu salário, é a minha profissão de formação e tudo, mas é mais ministério do que qualquer outra coisa. Amém. E, Tiago, tem muita gente que pode estar na dúvida o que é a Proviver, como funciona. Então, explica um pouco para a gente aí como é que é lá. Então, a Proviver, ela é uma ONG. Hoje a gente não chama ONG, é organização OSC, né? Organização Social. E nós atendemos crianças das escolas públicas, das escolas tanto municipais quanto estaduais. No contraturno escolar, o que é o contraturno escolar? A criança que vai para a escola de manhã vai para a Proviver à tarde. A criança que vai para a escola à tarde vai para a Proviver de manhã. Então, na Proviver, essa criança vai ter 2 refeições diárias. E de manhã ela tem o café e antes dela ir embora ela tem o almoço. Ela vai ter oficinas, onde ela vai ter uma ampliação da jornada escolar dela. Ela vai aprender as coisas de forma mais lúdica. Então, ela tem a informática, né, que é a tecnologia, ela tem o esporte, ela tem a oficina do saber com
com essas oficinas pedagógicas, tem a dança, já tivemos um projeto de música com orquestra. Então, ali é um momento que você vai ampliando o espaço, vai ampliando o conhecimento da criança de forma mais lúdica, né? E a gente tem muita oportunidade de falar do amor de Deus para elas. Então, é onde a gente tem que aproveitar e usar de estratégia para que a gente possa falar do amor de Deus para elas. E nós temos 5 unidades. Tudo começou no centro, na primeira igreja batista. Esses espaços, eles funcionam, são espaços das igrejas que oferecem, tem um contrato lá, não sei como é que faz, porque essa parte não sou eu que mexo, faz um contrato para a utilização do espaço, acho que é para Viver ajuda também, com a manutenção do espaço. Então, temos aqui, na primeira, onde é a matriz, Primeira Igreja Batista de Santos, na Igreja do Marapé, na Igreja Presbiteriana do Morro da Penha e na Igreja Presbiteriana da Areia Branca. No Bom Retiro, que é a 5ª unidade, era na Igreja Batista do Horto. Até o nosso pastor que está vindo agora, o pastor Anderson, ele foi pastor lá na Igreja Batista do Horto quando a Proviver estava lá. Mas agora é na Sociedade de Melhoramentos do bairro. Né? Então, a gente funciona num espaço, o único espaço que não é igreja é a unidade do Bom Retiro. Não sabia que tinha tantas unidades assim da Proviver, eu achava que era só ali da Marapé. Não, são 5 unidades, são 400, hoje são 490 crianças atendidas nas 5 unidades. O Marapé é a unidade que tem a metade da Proviver, que são 225, quase 230 crianças matriculadas só no Marapé, bastante criança. Nos 2 períodos, né, manhã e tarde. E como é que está sendo agora nesse momento de pandemia? Como é que vocês estão fazendo para ter as aulas, tudo? Nós voltamos agora. Nesse momento, nós estamos atendendo 35% somente das crianças, mas os pais estão com receio, e eu estou de pleno acordo com eles, de trazer as crianças para a unidade ainda, né? Mas nós retornamos, atendendo as crianças por 2 horas somente. Então, de manhã, de 9h30 a 11h30, e à tarde, de 12h30 até 14h30. Então, a criança de manhã vem, faz atividade, almoça, vai embora, 11h30. Aí, 12h30, vem as outras crianças da tarde, almoçam, fazem as atividades, e 12h30 vão embora. Então, a gente está atendendo 35% só das crianças. Aí eu faço uma escala com elas, né? Sim. Mas, mesmo assim, tá indo pouco, e a gente toma todos os cuidados com o protocolo de saúde, com todo o distanciamento, questão de álcool, de máscara, de separação, tudo, com né? Todos os controles. Com todo cuidado. E hoje você está aproveitando a vida, né? Eu vejo os seus vídeos aí, a gente tem a Isa que também toca a ukulele e faz aula com você também. E então, eu você queria vê... saber mais essa experiência nova que você está vivendo de aprender os instrumentos, está cantando junto. É interessante. Sabe por que eu fui aprender? Porque, assim, outro dia eu participei, uma vez eu participei foi em 2019, eu participei de uma maratona de ukulele com um pessoal de Minas Gerais. E achei aquilo assim, falei, gente, um instrumentinho pequeno, que eu conheci, instrumento pequeno, o cavaquinho e tal. Muito fofinho. Eu falei, muito gostoso o som dele e tal. Eu falei, nossa, que som gostoso. Pequenininho, né? Será que é fácil e tal? E participei dessa maratona, e depois que eu participei dessa maratona, eu me inscrevi no curso, né? Eu ainda estou fazendo o curso. E aí comprei o ukulele, agora eu estou com 13 ukuleles aqui em casa, acho que eu vou fazer uma coleção, né? Aos pouquinhos, a gente vai, conforme vai dando, né? E aí eu pensei assim, falei, puxa vida, toda vez que eu quero cantar uma música, eu tenho que ou ter um playback, ou tenho que ter alguém que toque para mim. Falei, poxa, eu quero aprender um instrumento, né? Porque assim, eu fiz aula de piano, acho que eu fiz 1 ano e meio de piano, depois de adulta já, mas aí você não tem instrumento em casa, para o piano você tem que ter um instrumento em casa, né? Sim. E aí eu falei, vou no ukulele. Então é bem gostoso, a hora que eu tô assim... Sem fazer nada. Sem muito compromisso para fazer, eu vou lá, pego uma música, tiro um som, aprendo, fico fazendo exercício, né? Não vou ficar exímia, eu sei que eu não vou ficar exímia em tocar o ukulele, tem muita dificuldade de fazer solo, sabe quando você tem que fazer os solos nas cordas, assim, eu falo pro professor, eu tenho muita dificuldade para fazer isso. Mas para tocar, assim, ter a mão nas 4 cordas ali, tá beleza.
Então, tem sido muito gostoso, e eu, inclusive, quando eu fui aprender pensando nas crianças. Eu falei, puxa, eu posso levar o ukulele para a unidade, né? Para cantar as musiquinhas lá com os pequenos. Eu não sei, gente, mas eu carrego, acho que eu durmo com a Proviveira, acordo com a Proviveira, eu só estou sempre pensando nas crianças, o que eu faço sempre pode fazer alguma coisa com a... Não consegui levar ainda, né? Sim. Assim, porque eu tinha que aprender a tocar primeiro, para depois fazer alguma coisa. Mas sempre penso muito nelas, né? Sempre penso muito nelas. Que bacana. Mas é muito gostoso. É muito legal ver que a música, mesmo a senhora parando com a música profissionalmente, ela nunca deixou a senhora, né? Porque a senhora participa do Ministério de Louvor, sempre leva alguma atividade com música para suas crianças no Pra Viver, né? Isso aí. Eu não deixo a música, nem ela me deixa, então... Não tem explicação. Não dá para deixar. Inclusive, você dá aula também, né? E dou aula de canto. Inclusive, dá para mim. Exatamente. Dou aula de técnica vocal, porque, olha, eu trabalhei... Literalmente a gente tá entre música aqui. Todo mundo não tá, é? A Izzy canta, toca, a Rosângela também. Ainda faço uma baguncinha na bateria, vou lá, faço um barulho... E assim, eu trabalhei profissionalmente, gente, na música foram 25 anos. Vocês sabem o que é você trabalhar com música, 25 anos, você monta o equipamento, você equaliza a mesa, você que faz, tudo era eu mesma com o pai do meu filho, a gente montava, mas a maioria das coisas acabavam ficando comigo, era eu mesma que fazia a equalização, questão de som. Imagina de carreira... Então, pois é, então foram 25 anos, e aí você nesse tempo você vai estudando, você vai pesquisando a questão de voz e tudo, né? E aí algumas pessoas começaram a me procurar muito, poxa, me ensina a cantar, eu falei, caramba, como é que eu vou, né, ensinar? Eu mesma fiz aula, um canto lírico com o André, e durante acho que uns 6 meses, quando ele estava por aqui, e me ajudou bastante também. E aí a gente passa alguma técnica que possa ajudar, né? E depois a pessoa vai, lógico, avançar, buscar pessoas mais capacitadas e tudo, mas a gente dá aquele pontapé inicial. Não vou falar, não é porque é minha professora, não, mas eu acho sensacional. Eu vejo ela no culto, assim, antes mesmo de eu começar a aula. Ela fazia uma voz, não, mas essa é a voz de barítono. Não, essa é a voz de soprano. Eu falei, gente, eu sei fazer difícil mesmo. Legal. Mas é gostoso cantar, né? Música é um negócio que... Assim, tirando as esquecidas de letra, né, gente? Acontece. Mas isso é agora, gente, depois de velha, porque eu já, olha, imaginem vocês, quando eu cantava profissionalmente, eu cantava todos os estilos de música. Inglês, italiano, espanhol, samba, MPB, sertanejo, de tudo. Sabe uma coisa eclética? Era bem eclético, assim, o que a gente apresentava. Porque você fazia bailes, né? Quando você faz baile, a pessoa quer dançar de tudo. Você canta no baile, a pessoa quer dançar de tudo. Ela quer dançar samba, ela quer dançar forró. Se deixar de cantar algo, alguém vai ficar triste. Aí... Exato. Sempre aquelas músicas padrões, né? Sim, isso. Tinha aquelas coisas dos pedidos, aí tinha aquelas músicas que não podiam faltar, que todo mundo, né, sempre pedia. Mas olha, eu acho que assim, tudo que a gente vivencia, esse é o meu pensamento, que eu amadureci e que Deus me ensina a olhar assim. Primeiro que eu sempre, eu não sei se isso está em mim, provavelmente eu devo ter aprendido com o Senhor isso, né? De ter o coração grato. Eu não fico me lastimando por causa da minha infância. Não, eu agradeço a Deus porque muita coisa eu aprendi lá, certo? Eu não fico também o tempo todo me lastimando da época que eu era casada, que eu estava com o pai do meu filho, que eu apanhava, que chegava bêbado. Eu não vou ficar me lastimando disso. Não, eu agradeço ao Senhor por ter passado por isso, porque isso me tornou forte, né? E hoje eu percebo que tudo que eu vivenciei, ela está sendo útil agora para eu trabalhar com as famílias que me procuram, às vezes, com problema com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos, na educação dos filhos e tudo mais. Então, assim, a gente precisa desenvolver isso. O coração precisa estar batendo de gratidão, sabe como é que é?
É assim que eu vivo, não fico me lastimando de nada, não. Realmente, nem deve, porque tudo que acontece é a vontade de Deus, né? E é que a gente não entende o agora, mas a gente vai entender no futuro como aconteceu com você, mas realmente. Exatamente. Eu até quero falar, eu estou estou gravando aqui o vídeo do Devocional das Famílias, né? E vou adiantar até aqui um pouquinho. Falar sobre o Salmo 27, mas como vocês falaram assim, quem é você? E vai falar um pouco do meu testemunho. No Salmo 27, no versículo 10, ele diz assim, ó: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, é isso. É isso. A vida você vai ter pessoas que te abandonam, Realmente. você vai ter pessoas que não te compreendem, que não te entendem, que te ignoram, mas não se lastima, não. Pega isso, como diz o cara lá, né? O ditado: pega o limão, faz a limonada e toma, desfruta dessa limonada. Essa série é boa. Né? E aí é isso. Eu fui abandonada pelo meu pai, pela minha mãe, mas eu posso descansar nessa certeza de que o Senhor realmente, Ele não abandona. Então, não sei se você que está ouvindo aí tem uma passagem difícil na vida, viveu momentos difíceis que todos nós vivemos, mas olha, desenvolva gratidão no seu coração. Poxa, mas como que eu vou agradecer se eu estou sofrendo, eu perdi não sei quantos da minha família agora na pandemia? Agradeça, desenvolva a gratidão, porque tudo, não é algumas coisas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, ame a Deus. E amar a Deus é obedecê-lo, né? Então, ame a Deus, e ele tem um cântico agora que eu esqueci, né, que fala que é no deserto, reescrever a história, como é que é, gente? Aí, ó, a minha memória aqui. Pai, a mãe, tem uma música que fala, um louvor que a gente canta bastante na igreja. Do branco também. Mudou a minha história, tá. ninguém... É ainda que a figueira? É do Kleber Lucas. Kleber Lucas, você isso. Mudou a minha história e fez com que por ti eu canto essa música olhando para a minha história. Você está entendendo? Então, Deus vai ajudar você a escrever ou reescrever, né? Porque por mais que você tenha passado por momentos difíceis, ele vai ajudar você a reescrever a sua história e vai ficar uma história bacana pra caramba. Verdade. Deixa Deus escrever que fica tudo certo. E a gente já está caminhando no final. Já? E sempre a gente deixa, infelizmente... Eu contei tudo! E a gente sempre deixa uma pergunta para o pessoal, né? A gente já está no 4º episódio do Fala Marapé, e meio que você entrou já no que a gente ia perguntar, que seria um conselho que você deixaria para o pessoal que está escutando, que está passando alguns problemas por causa da pandemia, de perda de pessoas, e meio que você já entrou, mas se você quiser acrescentar mais coisas, fica à vontade. É que eu não sabia que você ia me perguntar isso, que eu já falei, né? Porque a gente está aqui nesse bate-papo assim, tão descontraído, gostoso, que é sempre bom a gente falar do Senhor, Deus, né? é a melhor coisa que tem. Mas a sintonia com o Senhor é o que vai nos dar paz naquilo que nós fazemos. Então, quanto mais intimidade, quanto mais conhecimento, mais paz você vai adquirindo, né? E você vai começando a olhar para a sua vida e falar, nossa, caramba, eu era um improvável, como é que pode isso, né? Deus usa os improváveis, né? Mas você tá passando por dificuldade. Gente, não é ser simplista, não é ser simplista. Se ser simplista é descansar no Senhor, então eu sou simplista. Mas é assim, as coisas estão difíceis, ai, perdi o emprego, olha, fui afetado por uma doença grave. Eu não passo por isso no momento, mas o exercício que eu faço é de, em tudo, dar graça, como diz lá em Colossenses, né? Colossenses. A gente precisa agradecer. E quando a gente tem um coração grato, tudo fica mais leve. Aí parece que faz sentido aquilo que Jesus fala, o meu fardo é leve, sabe? Porque a gente precisa ser grato pelo que ele fez por nós, pelo que ele faz por nós,
pela benevolência dele, né? Pelo zelo dele por nossas vidas. Então, assim, deixa Deus pintar esse quadro que é a sua história. Amém. Benção. Rô, você pode deixar um pedido de oração para o pessoal que está escutando poder orar por você durante a semana? Fique à vontade. Pedido de oração, assim, eu geralmente quando faço pedido, dificilmente eu peço por mim mesma, né? Mas já que o tema é quem é você, eu vou pedir, sim, por mim, para que o Senhor me dê saúde e sabedoria, porque a gente lida com vidas, né? Com muitas vidas. Então, que o Senhor derrame sobre a minha vida sabedoria para eu poder lidar com as situações que vierem pela frente para eu enfrentar. Eu não tenho mais uma pergunta, mas eu queria pedir por todo mundo da igreja, né, que está passando por situações difíceis, para a gente poder estar abençoando a vida Deus está abençoando a vida de cada um que está passando por dificuldade nesse momento, né? Eu queria agradecer muito a Tia Rô por ter participado, fiquei muito feliz, muito obrigada também por terem me chamado, tá, gente? Nada. Obrigado a você também, vocês duas, ter aceitado. Eu também pedi de oração para as pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento de pandemia e pedir pela Igreja do Batista do Marapé com essa nova reformulação, né, por causa da pandemia. Muitas pessoas, infelizmente, se foram, pessoas novas estão chegando, e que o amor de Deus nunca possa esfriar no coração das pessoas, né, porque a gente está muito tempo sem estar na igreja, sem estar em comunhão. Verdade. Então, por isso que a gente pensou nesse podcast, para poder ajudar a ter esse pouquinho de conhecer a história das pessoas, né, as comunhões. Verdade. Eu participei de um congresso, 3 dias, dia 21 de 2023, congresso de educação integral, né? Conferência, na verdade, conferência de educação integral. Sim. E eu ouvi uma fala que eu acho que a gente precisa aplicar. Eu sei que a gente fala com essa questão do remoto e do presencial, né? O presencial ali, o contato. O fato da gente estar remoto não quer dizer que a gente não está presente. Nós estamos presentes. Então, a igreja, ela está presente. O que a gente precisa pensar é se quando a gente voltar a congregar, nós vamos voltar para a mesma igreja, ou porque a igreja somos nós, vamos pensar bem aqui no que eu estou falando, se a gente vai voltar para a mesma igreja, ou se a gente vai voltar para uma igreja melhor. Realmente. Sim, verdade. Esse é o principal. Tia Rô, para quem quer te procurar, para poder tirar alguma dúvida, você pode deixar os seus contatos, seu contato, o Instagram, Facebook, fica à vontade. Eu não sei dar endereço do Instagram, mas tem o meu Facebook lá, vocês vão me achar lá. Eu tô linda lá, viu, gente? Mas não é isso não, viu? A foto lá, a gente faz um treco ali. Mas, enfim, olha, eu não sei se vocês podem deixar, eu tenho o meu WhatsApp, não sei se quem quiser me procurar, a gente pode deixar número aqui? Fica à vontade, mas se quiser, o pessoal pode procurar alguém da igreja. Pode procurar o pessoal da igreja, isso, eu acho que é mais fácil. Pode procurar o pessoal da igreja, quem já tiver meu contato, que ouviu isso aqui, quiser falar comigo, pode me procurar, eu estou à disposição para conversar, para responder, para qualquer coisa que vocês precisarem. E vocês, se alguém quiser te procurar para conversar, para pedir algum conselho? Gente, quiser me chamar, só ir lá no Instagram mesmo, @euise.eu.ise. Olha, eu errando, a blogueira errando o próprio Instagram. É arroba, né? É arroba que fala, né? Isso. Acho que o meu deve estar assim, @R da Muse. Porque Instagram? É R da música. No Instagram eu acho que é R da Muse. Isso. Ficou assim, não foi? A gente vai procurar, a gente vai deixar na descrição tanto o seu contato e tanto da Prova Viver. Isso, pode deixar. Te cortei, Isite. Sigam a igreja, gente, lá nas redes sociais, @IBM Marapé, né? IBM Marapé. Isso mesmo. A gente vai deixar na descrição o YouTube da Igreja Batista do Marapé, Instagram e Twitter. Temos também um podcast da Igreja Batista do Marapé. Tem o nosso podcast tem um podcast da Igreja Batista do Marapé.
e do Fala Marapé, que você possa seguir a gente. O meu Instagram é Douglas_Vicentex, porque o meu nome é Douglas Vicente Xavier, então não coube, eu coloquei Vicentex. Que você possa seguir a gente lá, precisar pode chamar. Nossos cultos acontecem dia de quarta, culto de oração, às 8 horas, no canal do YouTube, porque a gente não pode ainda ter o culto presencial. A EBD de manhã, às 9 horas da manhã, o culto às 5h30, tudo no YouTube também. E muito obrigado pela sua participação. Quiser deixar um abraço, um beijo para alguém, fica à vontade. Olha, eu que agradeço, viu? É um privilégio. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, jovens, que estão aí com ideias, inovando, se reinventando, que é o que a gente precisa hoje, né? O evangelho não pode parar de ser disseminado, né? De ser disseminado, de ser pregado, de ser falado, né? E Deus vai dando estratégia, vai dando ideias, e louva a Deus pela juventude do Marapé, que tem se esforçado. A gente vê e louva a Deus pelo trabalho que vocês fazem. Foi um privilégio estar com vocês. É bom conversar com gente nova, que de véia já chega eu, né? E é isso, gente. Foi um prazer muito grande. E eu espero que eu quero repetir, que eu não contei tudo. A gente vai ter a parte 2. Vamos ter, tem que ter. Tá bom, valeu, Muito gente. obrigado. Muito obrigada, viu? Foi um privilégio estar com vocês. Deus abençoe. Obrigado, Izzy. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada por terem me chamado. Nada. Obrigado você também que ficou até agora escutando a gente. Desculpa algumas coisas. É a primeira vez que eu também estou fazendo a entrevista, assim, eu, a Isa, e tantos outros podcasts que vocês escutaram até agora é a nossa primeira vez. Então, que Deus abençoe vocês. Deixe seu like, compartilha com as pessoas que precisam ouvir essa história que você escutou agora. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.